Boa noite para todo mundo, para quem está entrando agora. Sei que muitas pessoas só conseguiram entrar agora. Ainda estou aceitando aqui algumas pessoas e às vezes vou precisar pausar minha fala para poder aceitar as pessoas entrarem na chamada. Só um momento. Podemos começar, né? Sim, sim. Por mim, sim, podemos. Certo. A Maiara, ela é enfermeira pela Universidade Federal do Ceará. Foi residente, é especialista em cancerologia pelo Instituto do Câncer do Ceará. A Maiara foi da minha equipe. Passamos 2 anos juntas atuando com os pacientes diagnosticados com câncer. Tivemos vivências incríveis, algumas muito dolorosas. Rimos muito juntas, choramos muito juntas, assistimos muitas despedidas de muitos pacientes, seguramos na mão dos pacientes e vivenciamos muitos finais, né? Então, agora a Mayara vai contar um pouco da experiência dela e abordar também um assunto para vocês. A vez é sua, Mayara, fica à vontade. Obrigada, Débora. Obrigada ao Instituto pelo convite. É realmente desafiador falar sobre oncologia. É um tema que, particularmente, eu gosto muito. Eu tenho muito interesse em pesquisar, em saber sobre. Então, eu estou muito feliz de estar nesse momento, mesmo que online. Eu gosto muito do presencial, mas no momento que vivemos hoje, às vezes o online nos ajuda muito, nos aproxima também. Então, eu fico muito feliz que tem, em média, 20 pessoas aqui, numa segunda-feira à noite, depois de muito cansaço do trabalho e tudo mais. Então, eu fico muito feliz que nós estamos aqui juntos, reunidos, né, num só propósito, que é entender um pouco mais sobre o câncer, sobre a morte, sobre os tabus e tudo que a gente já conversou na aula do Lucas, que eu estava aqui assistindo, e foi perfeito. Débora, pode só compartilhar, por favor? E aí, gente, a minha intenção aqui é uma conversa, tá? É uma troca de experiências. Eu entendo que tem muita gente aqui da psicologia, eu sei que tem gente da físio. Se vocês puderem ir compartilhando aí no chat, dizendo qual que é a profissão, qual a área de atuação de vocês, vai ser bem legal para a gente se conhecer, né? E aí eu vou me apresentar inicialmente, uma apresentação meio diferente do normal, mas para que a gente possa se conhecer, né? Eu sou Maiara, como a Débora falou, sou enfermeira. Isso, está compartilhando aqui a tela. Sou enfermeira formada pela UFC, aqui de Fortaleza, no Ceará, e fiz residência juntamente com a Débora, e a gente compartilhou muitos momentos. A Débora me ensinou muito sobre a atuação da psicologia, sobre a importância da equipe multiprofissional no atendimento ao paciente com câncer. Nós trocamos muitas experiências, realmente foi o Rafael, farmacêutico, olha só, podem ir comentando, gente. E a gente trocou muitas experiências, muitas vivências, tiveram momentos muito difíceis, momentos de muita alegria, momentos que a gente precisou chorar, ou que a gente riu juntos, então foi uma experiência gigantesca. Eu agradeço a Débora por tudo e pela vivência. Então, eu vou olhar aqui rapidinho, eu acho que eu consigo acessar o chat. E aí aqui, ó, a gente tem farmacêutico, bioquímico, estudante de medicina, temos estudante de psicologia, que integra, ó, legal, a Liga de Cuidados Paliativos. A gente tem também psicóloga, tanatóloga e paliativista, professora no curso de psicologia, coordenadora da clínica escola. Temos também estudantes de psicologia. Tem alguns amigos aqui que foram da residência junto comigo, como a Lara, a Débora, a Marina. Então, estou muito feliz, né, que vocês estão aqui numa segunda-feira à noite. E aí, gente, a Débora me deu uma certa responsabilidade, né? É um tema muito importante. E falar sobre mitos e verdades sobre o câncer, é possível prevenir? A gente vai tentar responder essa pergunta. O Lucas já deixou a deixa no começo, né? Algumas coisas vocês vão ver que a gente vai abordar novamente, mas nunca é demais. É sempre importante que a gente aborde os temas
e fale sobre os conceitos, sobre coisas básicas, para que a gente possa ir ao longo dos dias da semana, né, que a gente vai ter durante essa semana, que a gente possa ter a base para abordar os outros temas, tá? E aí eu queria saber outra perguntinha de vocês, por favor, quem quiser responder lá no chat. Vocês têm proximidade com a oncologia, ou se quiser também ligar o microfone, vocês têm proximidade com a oncologia? Por que vocês resolveram fazer esse curso que o Instituto de Neonatologia idealizou? Vocês já cuidaram de alguém com câncer? Tem algum caso na família? A Andresa quer falar, levantou a mão, né, Andresa? Pode falar. Boa noite. Tá dando para me ouvir? Sim, tá perfeito. Eu me interessei pelo encontro, né? Porque eu já perdi uma pessoa para um câncer, né? Que foi uma leucemia, que era meu noivo, inclusive. E mais recentemente, eu tenho uma tia que ela tá com um tumor no estômago, tá em metástase, e ela tá em cuidados paliativos. Aí eu sempre tive essa questão com o luto, né? Desde o início da graduação eu tive interesse em participar em coisas voltadas para tanatologia. E eu estou estudando para residência no ICC. Então, eu acho que casou de eu encontrar. Você é psicóloga, Sou. não é isso? Isso. Ótimo, perfeito. Então troca figurinhas com a Débora depois. Eu aceito. Já tá tocando. Quem mais quer falar ou comentar no chat, que eu dou uma lida aqui. Eu, particularmente, né, tive contato com a oncologia desde a graduação. Lá na faculdade eu participei das ligas acadêmicas, que muita gente, que teve até alguém que comentou aqui. E eu tive um parente, né, meu padrasto, teve câncer de testículo enquanto eu estava na escola. Eu não entendia muito bem ainda, não tinha entrado na questão acadêmica, não tinha estudado, era bem mais novinha. Mas hoje, revivendo tudo que ele passou, eu entendo muitas coisas que aconteceram lá atrás, hoje eu entendo, né? Claro que com outra cabeça, com outra maturidade, mas também eu tive aproximação com o tema e eu sempre gostei de entender como as coisas funcionam. Então, no câncer, a gente precisa entender por que a célula está mutando, está mutada, né? Se ela mudou, por que ela mudou, o que levou aquilo. Então, eu sempre gostei de entender basicamente isso. Outra pessoa falou aqui, ó, a Jéssica disse que é estudante de psicologia, já tendo como foco da minha carreira a psicologia oncológica e cuidados paliativos. Olha só, já está bem focada no quarto semestre. Legal, Jéssica. Tive uma perda que fez a minha vida mudar totalmente. Tia que era tida como uma segunda mãe. Então, pelo que eu entendi, provavelmente por uma doença, uma neoplasia maligna, né? E ela disse que teve um angiosarcoma mamário metastático muito agressivo. Obrigada, Jéssica, por compartilhar. Mais alguém? Vamos falar, gente. Emanuele levantou a mão. Pode falar, Emanuele. Boa noite. Acredito que, como a maioria das pessoas aqui, né, primeiro contato com câncer, acredito que com algum membro, né, da família, a descoberta, né, dentro da família, e sempre muito complicado, né, o diagnóstico, principalmente quando a gente não tem um conhecimento inicial. No meu caso, eu perdi a minha avó muito jovem, e para um câncer de intestino. Hoje eu também tenho uma amiga que, inclusive, nesse momento se encontra internada em processo pós-cirúrgico com um câncer de intestino também. Tenho a minha mãe com alguns nódulos calcificados no pulmão e também estou em investigação com os nódulos que apareceram na minha mama. Então, assim, acredito que todo mundo com seus primeiros contatos aí na família, né, mas amadurecendo e vendo que hoje em dia a doença em si, ela se tornou um pouco menos, né, de tabu para a gente falar disso, apesar de que ainda existe. Mas, assim, a gente também consegue perceber que isso tem mudado, né? Você vê que hoje a gente consegue falar sobre de uma forma um pouco mais tranquila, mais consciente das opções que temos, né, de tratamento e de tudo, né? Você vê que eu estou falando bem tranquilamente do meu caso, por exemplo, né, do meu, da minha mãe,
de uma forma até mais tranquila, mas como todo mundo, né? Os primeiros casos aí, primeiros contatos com a família. Obrigada, Emanuele, pela participação. E é sempre interessante a gente ver como o câncer ele está próximo muitas vezes, né? No sentido de você conhecer amigos ou parentes, e aí talvez isso desperte, né, uma relação mais íntima com a doença, com a neoplasia, e aí te desperte para estudar mais sobre, para querer entender melhor. E eu acredito também que esse foi o meu caso, né? Mais alguém quer falar? O Rafael falou aqui que está fazendo uma segunda graduação, que é a medicina, ter de lidar com a morte e como transmitir isso aos entes queridos. Olha, Rafael, como experiência, né, de ter finalizado a residência, eu percebo que isso é fundamental para qualquer tipo de profissional. A comunicação, seja médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, todos nós precisamos entender sobre comunicação. E muitas vezes comunicar não é só falar, né? Então, que legal que você está conseguindo fazer uma segunda graduação, né? E realmente essa é uma área, a oncologia é uma área que você vai lidar, provavelmente, né? Com a morte e com a questão da comunicação. A Cláudia disse: olá, boa noite, sou psicóloga, pós-graduanda em psicologia hospitalar, estudo tanatologia, perdas e luto. Como eu ainda não tive contato com o tema do acolhimento para pessoas com câncer, vi no evento uma forma de me aproximar do tema. Então, legal, né? Uma nova área para você e eu espero que seja bastante produtivo. Outra pessoa falou que também é psicóloga, olha só, estamos rodeados de psicólogos aqui no encontro. Perdi meu pai para um câncer de intestino, o que fez eu me interessar muito por essa área. Legal. Então a gente percebe que todo mundo tem, de certa forma, uma aproximação com o tema, seja por trabalhar com o tema ou com a aproximação mais pessoal, né? Débora, pode passar, por gentileza? Bom, gente, desculpa o formato que ficou em PDF, mas eu acho que a gente consegue ver direitinho. E a intenção dessa aula é falar sobre os tabus, sobre as dificuldades que o paciente passa, ou até mesmo os profissionais, que a gente também, por atuar em oncologia, a gente tem essas dificuldades de lidar com todas as necessidades do paciente. Por exemplo, na residência, a gente atua em uma forma multiprofissional. Como que é isso? O paciente oncológico, ele precisa da atenção do médico, como já foi falado anteriormente, do enfermeiro, do farmacêutico, do fisioterapeuta, do nutricionista, do assistente social, do psicólogo, é claro, de todas essas áreas. Então, todos esses profissionais juntos, eles buscam desconstruir os tabus que foram elaborados de anos de uma cultura que a gente vive desde cedo, né? Então, o principal tópico que eu posso trazer sobre a questão dos tabus é ter conhecimento sobre a doença. Muitas vezes a gente vai lidar com coisas que estão enraizadas, né, desde criança, ou com costumes que já estão desde muito tempo e que é realmente muito difícil a gente ir contra ou bater de frente. Como o Lucas falou, a gente precisa ter cuidado na nossa comunicação e precisa saber ir aos poucos conversando com aquele paciente, explicando o que é verdade, explicando o que não é verdade, de uma forma a respeitar, né, o que o paciente já traz de conhecimento. Então, ter conhecimento sobre a sua doença te torna forte para lidar com ela. O que eu quero dizer isso? Se eu não sei o que eu tenho, eu também não sei por que eu faço o tratamento X, né? Então, eu trago aqui que a comunicação com o paciente, ela é fundamental em todos os aspectos. Desde o início, né, quando você está fazendo exames para esclarecer a doença que você tem, até o diagnóstico fechado, o tratamento e o pós-tratamento com acompanhamento. Então, ter conhecimento sobre a doença em si, seja ela qual for, é fundamental para que o paciente ele possa desconstruir os tabus que ele já traz desde sempre. Então, quando eu conheço alguma coisa, por exemplo, eu me torno mais entendido do assunto e eu consigo falar mais claramente sobre isso. Se eu fosse aqui falar sobre alguma coisa que é da área da psicologia, provavelmente, né, com certeza eu não teria domínio para falar sobre, porque eu não conheço sobre a psicologia. Então, da mesma forma, é isso para o paciente.
muitas vezes as coisas ficam no aberto, né? Muitas vezes a gente não fala abertamente ou o paciente não entende o jargão que é utilizado pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, e aquilo fica sem entendimento. Muitas vezes a gente fala, acha que o paciente entendeu o que a gente quis dizer, e realmente ele não compreendeu, não entendeu. Então, a comunicação, né, sobre ter o conhecimento sobre essa doença é realmente fundamental. E aí eu trouxe aqui no segundo tópico, eu trouxe como os pacientes muitas vezes, né, tratam o câncer. Na verdade, eles não falam muito a palavra câncer em si, né? Alguns acreditam que isso pode atrair, outros acreditam que isso é um castigo, ou até mesmo que não podem dizer aquela palavra porque pode trazer coisas más. E aí, aos poucos, a gente precisa explicar para o paciente como que o câncer surge, que é uma questão mais interna, que não é porque você, por exemplo, fez uma escolha X, Y, Z na sua vida, ou porque não é um castigo. Pode parecer simples essas coisas que eu estou falando, mas a Débora pode confirmar que a gente vê que os pacientes, eles dão causas diferentes para a doença. Como, por exemplo, porque eu comi uma carne de porco, ou porque eu tomei um chá específico. Então, muitas vezes, ou porque eu, por exemplo, estava jogando futebol e teve uma batida naquele local e eu caí e estou com câncer agora. Então, existem muitas causas que os pacientes, eles dão para a doença. E essas causas, geralmente, não estão totalmente corretas, né? São tabus, ou até mesmo eles procuram uma explicação por que eu estou doente, né? Então, se eu tenho conhecimento sobre a minha doença, se eu realmente sei sobre a minha doença, se eu sei o que é, né, eu consigo ter um autocuidado, eu consigo ter um estilo de vida mais adequado para que eu possa ter uma boa qualidade de vida, para que eu possa ter um status, como o Lucas falou, para um tratamento. Então, realmente, o autocuidado, ele é importante. Mas eu me cuido porque eu sei realmente que eu preciso, né? Então, tudo passa pelo conhecimento. Débora, pode baixar um pouquinho, por favor? Isso. E aí, outro tabu também, que é muito conhecido e que eu até vou falar um pouquinho mais na frente, é sobre a questão da transmissão da doença, né? Existem alguns fatores de risco que são associados, seja eles de dentro do paciente ou de fora do paciente, e o paciente ele precisa entender, né, que a transmissão da doença não é, por exemplo, num abraço, ou não é, por exemplo, porque eu apertei a mão do meu irmão, e aí eu transmiti a doença para ele. Então, pode parecer uma coisa simples, mas que para o paciente, muitas vezes, uma informação simples pode mudar a vida dele completamente, né? Então, se eu explico para ele o que é uma doença, o que é que ele tem, ele consegue se apropriar, né? Vocês, psicólogos, com certeza têm palavras para usar para isso, mas eu entendo que é como se fosse uma apropriação do diagnóstico, e aí eles conseguem lidar com aquilo, né? Talvez não consigam lidar da melhor forma, ou como o profissional esperava, mas ele saber sobre isso, e é isso também, ele saber sobre o que a doença ele consegue, de certa forma, se apropriar disso, né? Então, eu já trago aqui como um tabu, dizer que o paciente, ele precisa ficar alheio do diagnóstico, ele não pode ser apropriado do diagnóstico, ele não pode procurar informações, claro, de forma responsável sobre a sua doença. Então, o paciente, ele precisa ser o principal ator do seu tratamento, diagnóstico, enfim. Débora, pode passar, por favor. É bom que nesse formato eu consigo ver o que vocês falam no chat, né? E aí, como o Lucas falou, né, ele trouxe esse mesmo conceito que eu vou trazer aqui para vocês. O câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas, então, sim, existem muitos tipos e subtipos de cânceres, né, de neoplasias malignas, e são tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado das células. A gente estava falando de comunicação, né? E muitas vezes o paciente não sabe bem o que é o câncer. E aí eu costumo dizer que para ele, né, para ficar mais compreensível,
de que é como se as células elas estivessem se reproduzindo de forma quadrada, por exemplo, e agora elas começaram a ficar em forma de triângulo. Eu tento falar nisso para que eles possam entender que é um crescimento desordenado, né? Entender que tem algo de errado, né? Que o corpo ele não conseguiu barrar e essas células foram se multiplicando até que elas formaram, por exemplo, um tumor. E essas células, elas podem invadir tecidos adjacentes, né, que são tecidos assim ao redor, ou órgãos também à distância, que é o que a gente conhece muito, né, já ouviu, desculpa o barulho aí, gente, é o que a gente já ouviu falar muito sobre metástases, né? E aí, o câncer em si, ele traz muitas coisas ao redor dele, né? Ele traz, por exemplo, agora, será que eu vou começar o tratamento e eu vou conseguir lidar com os efeitos da quimioterapia? Ah, agora eu vou começar o tratamento de câncer e eu vou ter, por exemplo, dinheiro da passagem para ir todas as vezes na sessão de radioterapia. Ah, eu vou começar o tratamento de câncer e o que é que eu vou sentir? Como é que vai ser a minha vida agora que eu tenho essa sonda para fazer xixi ou essa bolsa de colostomia? Então, o câncer, ele traz, sim, muitas perguntas que, às vezes, não tem uma resposta específica, né? Então, além de abranger esse número grandioso, né, 100 de doenças, ele também traz muitos questionamentos, desculpa, muitos questionamentos e indagações, né? Então, o câncer é muito mais do que só esse conceito específico. Vocês vão ver, né, que, por exemplo, para o assistente social, ele vai observar como a questão social desse paciente, ele é importante no tratamento do câncer. Para o enfermeiro, por exemplo, ele vai observar como, depois de uma cirurgia, tem um curativo gigantesco, que aquele paciente sabe, ele vai saber fazer em casa. Para o psicólogo, tem as suas demandas psíquicas, é óbvio, o sofrimento, o luto, e algumas coisas que só se tornam realidade quando você tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. Para o farmacêutico, ele vai observar também, por exemplo, como o paciente vai precisar abordar tantos remédios, tantas medicações em um dia só, né? Ele vai, por exemplo, fazer a quimioterapia e precisa tomar as medicações pós-QT, por exemplo, para náuseas, vômitos, enjoos. O assistente social vai observar também, por exemplo, se aquele paciente tem algum benefício, ele não está mais conseguindo trabalhar, e aí é uma realidade que a gente percebeu no hospital, né? A questão financeira é muito abalada durante o tratamento. O nutricionista vai abordar, poxa, esse paciente vai fazer uma cirurgia gigantesca. Será que ele tem performance, status, né? Olhar para o corpo daquele paciente, será que ele aguenta realmente fazer um tratamento? Então, olha como a equipe multiprofissional, ela está envolvida no tratamento do câncer, né? Então, não é só um câncer em si, uma doença específica que eu vou fazer o tratamento. Tem muita coisa ao redor, certo? Débora, por favor, pode passar? E aí, gente, né, nós gostamos de entender as coisas em números, tá? E o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ele é uma referência para nós enquanto pessoas, enquanto estudantes, né, da oncologia, da cancerologia. E ele traz, né, a cada 3 anos, ele traz algumas estimativas com relação ao câncer. É de fácil acesso, vocês podem, inclusive, acessar no site, facilmente vocês encontram lá. E aí vocês terão incidências divididas por região, né, incidências divididas por estado, o que aparece mais nos homens, o que aparece mais nas mulheres. Então, é muito importante que vocês possam dar uma olhada. E eles também têm alguns guias de como você aborda alguns sintomas também para os pacientes. Então, é muito legal. E eu trouxe aqui um print, né, da noticiazinha da internet que fala que a estimativa é que o INCA, ele estima 704 mil casos de câncer por ano no Brasil até 2025. Então, essa estimativa vale em 2023, 2024 até 2025, né? Como eu falei, em 3 anos, tá? Então, a minha pergunta é, será que a gente está preparado para receber esses 704 mil casos de câncer?
né? Será que nós temos o aparato necessário para atender esses pacientes? Será que, por exemplo, o paciente que é lá do interior, né, que a gente recebeu muito lá no hospital que a gente fez residência juntas, eu e a Débora, será que esse paciente está lá no interior, ele vai conseguir ser diagnosticado a tempo, ele chegar, por exemplo, num centro de referência oncológica, fazer o seu tratamento em um tempo hábil? Será que a gente vai conseguir realmente receber esses pacientes nos centros oncológicos especializados, né? Que, como a gente sabe, a gente não tem uma grande distribuição desses centros, né, de forma regular e contínua entre as capitais e também, né, nos municípios ou nos interiores. Então, muitas vezes o diagnóstico ele se perde, né, porque o paciente se perde na rede, e a gente vai falar um pouco lá na frente. Ele sente algo, ele demora um pouquinho para fazer o exame, ou então ele demora para chegar numa triagem oncológica, mas com profissionais especializados ou específicos para isso. Então, eu trago aí a estimativa e deixo esses questionamentos para vocês, porque eu acredito que 704 mil é um número muito grande, né? Então, a gente precisa ir nos seus variados cânceres, né? Os tipos diferentes. Então, a gente precisa realmente saber sobre como a gente vai lidar com esses novos pacientes que estão chegando e precisarão de um atendimento oncológico. Muitas vezes, o paciente chega na rede, ele consegue realmente fazer um tratamento, fazer uma cirurgia, faz uma quimioterapia depois, ou faz uma rádio, depois faz a cirurgia, enfim, depende do caso. E aí, eles conseguem ter uma questão curativa, ter uma perspectiva e um prognóstico curativo, livre de doença, com qualidade de vida, e outras vezes eles também chegam na rede e têm uma perspectiva um pouco mais reduzida, né, algo que faça ali um controle de doença, que, por exemplo, controle os sintomas desse paciente. Então, essa é a estimativa do INCA, e eu queria trazer a questão da realidade, né, será que estaremos prontos para receber esses 704 mil casos de cânceres até 2025? Aí fica o questionamento para a gente. Pode descer, Débora, por favor. E aí, gente, como o Lucas falou, nós temos alguns fatores de risco, é claro, né? Então, algo que eu possa fazer ou ter que pode me tornar mais propício de desenvolver um câncer, por exemplo, que é o que a gente está falando hoje. Então, a gente tem alguns tipos de causas, vamos dizer assim. E cerca de 80% a 90% são dos tipos de câncer, né, são relacionadas a causas externas. Então, que estão presentes no meio, ou seja, hábitos de vida, eu estar exposta, por exemplo, ao tabagismo, ao etilismo de forma desregrada, isso está presente no ambiente, faz parte da minha vida, e isso sendo colocado na minha vida por um grande tempo, uma exposição contínua, né, eu posso estar mais propenso a desenvolver um tipo de neoplasia. Mas, gente, na oncologia a gente não pode tratar como na matemática. Por que eu digo isso? Na matemática é algo bem certeiro, né? Algo bem fechado. Por que eu digo isso? Porque na oncologia, por exemplo, existem pacientes que passam anos em exposição ao tabagismo, por exemplo, começam com 13 anos e chegam lá com câncer de pulmão aos 70, 80 anos de idade, vivem um tempo grande, né, para desenvolver essa doença e, por exemplo, às vezes, por algum outro motivo, chega um paciente com idade bem menor, que não se expôs a, por exemplo, esses fatores de risco que são mais conhecidos, como o tabagismo, etilismo, obesidade, e acabam que desenvolvem também uma neoplasia e estão em tratamento no hospital, né? Então, como eu já posso adiantar, o câncer ele não tem uma causa única, ele não tem como a gente dizer, você teve esse câncer específico, porque você, lá em 2017, se expôs uma vez ao tabagismo e você, agora em 2023, está fazendo tratamento de câncer de pulmão, ou câncer de bexiga, ou câncer da cavidade oral. Então, não tem, ele é heterogêneo, ele tem muitos fatores envolvidos, né? Então, a gente não pode dizer especificamente, né? A gente não consegue dizer especificamente por qual causa você desenvolveu o câncer, mas
pelas múltiplas causas, né? Por várias causas juntas, trazendo realmente o desfecho não muito favorável da questão oncológica, né? E os outros 10 a 20% são questões internas, como hormônios, condições, né, imunológicas, mutações genéticas, que podem interagir juntamente com causas externas e dar início ao câncer, né? O Lucas falou bem, trouxe até as imagens para a gente ver sobre como se desenvolve uma neoplasia, como ela chega a se disseminar, né, e ir para outros lugares e trazer repercussões que o paciente sinta, né, fisicamente falando, e aí ele vai procurar, muitas vezes, uma unidade de saúde para ter um tratamento, para ter um entendimento sobre o que ele está sentindo. Então, muitas vezes a gente pensa que, se, por exemplo, a minha mãe teve câncer com menos de 50 anos, eu possivelmente terei, né? Então, fica a indagação, né, na nossa cabeça, martelando. Não necessariamente, eu não posso dizer que sim, nem que não, porque como a gente está conhecendo, o câncer, ele tem múltiplas causas, e não é, claro, uma causa única e específica. E aprendendo também que a maior parte dos tipos de câncer, né, 80% a 90%, são causas, né, externas ao indivíduo, mas que ele pode influenciar, não é porque é externa que ele se torna alheio. Por exemplo, eu sei que é difícil, mas eu posso diminuir um pouco o número de cigarros e aí deixar de fumar, ou eu posso diminuir a questão do álcool que eu faço a ingestão e mais à frente, né, deixar de beber, né, de ingerir bebida alcoólica em excesso. Por mais que sejam causas externas, o indivíduo ele está nesse meio, ele consegue, né, de certa forma, influenciar. Débora, tu pode passar, por favor? E aí, como a gente falou sobre o câncer e ter as suas várias causas, e principalmente eles estarem associados aos fatores externos, eu trouxe algumas coisas que que o Lucas já comentou, mas que são realmente algo que a gente precisa comentar, já que a gente está tentando combater o câncer, de certa forma, eu acho que nós somos agentes que tentam combater o câncer, ou que se não conseguir combater, mas tentar lidar da melhor forma possível para os pacientes, né? Eu trouxe o cigarro, o tabagismo, o que a gente vê lá na nossa residência, né? A Débora também percebeu isso, com certeza, é que os pacientes passam por uma longa exposição ao tabagismo, né? Por exemplo, um perfil tranquilamente que eu poderia descrever por exemplo, o agricultor, né, de 70 anos, chega lá no hospital por uma longa exposição solar, né, porque ele trabalhava na agricultura, não tinha acesso a protetor solar, nem nada do tipo, não se protegia, né, não deixava para ir, não tinha como, na verdade, ele só ir se expor ao sol quando ele tivesse mais baixo, né, tivesse mais com menor sol. Então ele aí também tinha uso excessivo do cigarro juntamente com a bebida, e aí ele chegou lá no hospital e já estava com dificuldade de respirar, já não conseguia respirar tranquilamente, e aí a gente chegou ao diagnóstico, por exemplo, de um câncer de pulmão, né? E aí, juntamente com esses fatores, nós temos a alimentação, a atividade física, né, que é algo que realmente é muito difícil de controlar, de ter tudo ali certinho, mas de pelo menos ter uma alimentação diminuindo embutidos, diminuindo comidas industrializadas ou muito gordurosas e também incluindo a atividade física de forma regular. Tudo isso, na verdade, não é só fator de risco para o câncer em si, né? Mas para algumas doenças cardiovasculares, como pressão alta, diabetes, que não deixam de ser doenças ameaçadoras de vida, mas que, de certa forma, a gente consegue ter um controle em um tempo mais hábil, um tempo melhor para o paciente, de certa forma, consegue ter um prognóstico melhor. A questão do comportamento sexual, alguns vírus, né, eles estão associados intimamente a alguns tipos de cânceres, por exemplo, o HPV, né, que aí a gente já
ressalta a importância de ter a vacinação para os adolescentes, que é disponível na questão da rede pública, e o HPV, né, é um fator de risco muito importante. O Lucas também falou sobre o câncer de colo do útero, e, no final das contas, exposição a carcinógenos. Como assim? O que são esses carcinógenos? Os carcinógenos são aqueles fatores que podem vir a desencadear algum câncer. Então, por exemplo, ele chegou, o carcinógeno, juntamente com os fatores de risco, com outros fatores de risco, juntamente com alguma questão genética, juntando tudo, e aí culminou em um desenvolvimento de um câncer. Por exemplo, exposição a carcinógenos, algumas substâncias químicas, algumas que, por exemplo, até a pessoa que trabalha com, como é que eu posso dizer? Fuligem, com tudo isso, né? Existem vários fatores de risco que podem, vários carcinógenos que podem aumentar realmente os riscos de você desenvolver um câncer. Como o Lucas falou também, questão de profissionais que trabalham com radiação. Lá na radioterapia, por exemplo, eles precisam ter realmente o controle do quanto de radiação eles estão sendo expostos, porque a radiação em si, né, de uma forma descontrolada, uma forma contínua, pode ser sim um fator externo, um fator de risco para desenvolver o câncer, certo? Pode passar, Débora, por favor. E aí, gente, eu trouxe aqui, eu queria agora de novo, por favor, por gentileza, a participação de vocês, tá? E aí a nossa pergunta é mitos e verdades sobre o câncer e se eu consigo prevenir de certa forma. Até agora a gente entendeu que existem fatores de fora e fatores de dentro do paciente, que os fatores de fora, né, os fatores externos, geralmente são os que mais causam, né, um câncer em si. Então a gente entende que se esses fatores de risco, eles favorecem o desenvolvimento do câncer e eu tomo medidas para combater, né, esses fatores de risco, eu consigo, na verdade, diminuir a chance de ter algum tipo de câncer ou prevenir, né, ou retardar. Mas eu consigo, com todo esse estilo de vida saudável, diminuindo, fazendo exercício, não me expondo à bebida e ao tabagismo de forma exagerada, nem sempre eu estou totalmente livre ou isento de desenvolver câncer, porque a gente percebeu que existem vários fatores associados. Então, isso aqui eu estava pensando, construindo o slide, e são frases que a gente possivelmente já ouviu, né, de alguém que tem câncer, ou que ou pacientes que a gente já atendeu, que de certa forma já falaram isso em algum momento. E aí são frases, né, que geralmente estão carregadas de pensamentos que não são totalmente corretos pela ciência, carregada de tabus, e se vocês também tiverem alguma frase que vocês queiram acrescentar, por favor, falem no chat, ou então, se quiserem levantar a mãozinha, aí fala pelo microfone, por favor. E aí eu trouxe algumas que eu já ouvi. A primeira é: levei uma pancada e por isso eu tenho câncer, né? E aí a gente tem que explicar para aquela mulher que aquele processo de desenvolvimento do câncer já estava ali, que possivelmente ela levou uma pancada, como a gente diz aqui no Ceará, ou bateu em algum canto, e aí ela deu atenção para aquela região, por exemplo, na mama, e aí ela descobriu, né? O que acontece, por exemplo, nos sarcomas, ou que acontece muito em jovens. A gente, inclusive, teve um paciente que descobriu que ele tinha câncer ósseo, né, que é mais comum em jovens, e porque ele estava jogando futebol, e aí ele percebeu durante uma pancada ou uma queda, não recordo bem, e aí ele associava o câncer dele especificamente a esse momento, né? Então, a gente tem que explicar que o câncer, ele é um processo que está lá na célula, que a célula vai se replicando, reproduzindo, e que ela passa a se reproduzir de uma forma errada, descontrolada, e muitas vezes a gente o corpo não consegue barrar aquilo, e ele vai se conduzindo para a formação de um tumor ou de um aglomerado de células erradas, vamos dizer assim, entre aspas. A segunda frase que eu coloquei aqui, que eu ouvi mais recentemente,
o fulaninho, a pessoa falou, não quer chegar perto de mim por medo de pegar a minha doença, né? E muitas vezes eles não falam pegar o câncer que eu tenho, é pegar a minha doença como um fator protetor, não sei se bem esse termo, para não falar a palavra câncer, porque talvez eles se sintam como se estivesse atraindo aquela doença para você ou para a pessoa que está por perto, né? Outra frase também, que é o chá da erva tal, né, uma erva específica, previne o câncer, e aí eu tomo esse chá todo dia. Ele tá lá fazendo a quimioterapia, mas ele acha que o chá da erva tal, ele previne o câncer. A gente tem que ter cuidado para não enfrentar esses tabus como sendo inimigos do tratamento do paciente, né? Na minha opinião pessoal, eu acredito que, claro que a gente tem que esclarecer, mas eu não sei se bater de frente, por exemplo, seja a melhor estratégia, né? A gente tem que ir conversando aos poucos, explicando para o paciente quais são as causas, as consequências, o que é o tratamento, por quanto tempo ele vai fazer, o que ele vai sentir, se ele sentir, o que ele vai fazer com o que ele vai sentir. Então, a gente precisa, de novo, trabalhar a nossa comunicação. Outra frase, a quarta, diz: não tenho relação, né, sexual com o meu esposo porque eu tenho medo de passar a doença para ele. É claro que alguns tipos de cânceres diminuem, né, dificultam, na verdade, desculpa, a questão da relação sexual. Mas o sentido que essa pessoa falou para mim era porque achava que era transmissível na questão sanguínea, transmissível na questão de excreções do corpo, né? Quando, na verdade, não, né? A gente tem que explicar como que funciona, como que não se dá essa transmissão por essa forma, né? E a última frase que eu lembrei, que eu trouxe aqui da realidade da vida como ela é que o câncer não tem cura. Essa frase já foi retirada, né? Já foi desmistificada pelo Lucas no comecinho, na primeira aula, quando ele disse as modalidades do tratamento, que aquele paciente ele tem várias formas de tratar aquela doença específica, que ele pode sim chegar, que tem tipos de radioterapia, quimioterapia, cirurgias curativas. Então, sim, o paciente ele consegue ter a cura, né, da doença, no caso da neoplasia em si. Pode passar, Débora, por favor. E aí, gente, eu queria ouvir de vocês, né? Ou vocês puderem digitar aí no chat, eu estou conseguindo ler todo o chat. E aí, vocês falarem alguma coisa sobre isso. A Emanuele está dizendo que dizer que o antitranspirante causa câncer ou que somente pessoas de pele clara podem ter câncer de pele. Exatamente, né? Existem muito esse tabu da questão do desodorante, do antitranspirante, diz que não consegue deixar o suor evaporar, ou então causa câncer porque altera alguma coisa na sua axila, e aí você vai associando ao câncer, mas realmente não pode fazer essa associação, tá certo? Ou que somente pessoas de pele clara podem ter câncer de pele. Realmente a Emanuele trouxe dois mitos aqui muito importantes, né? Porque realmente não se pode fazer essa associação. Na verdade, a gente tem que ter, de certa forma, um cuidado com essas palavras de somente, todas as pessoas, todos os pacientes, de usar na oncologia, porque realmente é muito difícil. São dois mitos que a Emanuele trouxe. Alguém quer falar alguma coisa ou trazer mais alguma frase? Pode falar, viu, gente? É tranquilo que a gente quer mais uma conversa mesmo. Uma pergunta. Vocês já ouviram, né, falar sobre... eu comi carne de porco, por exemplo, eu comi uma carne remosa, e aí eu percebi, por exemplo, que começou um entalo aqui, e aí começou um entalo e eu tenho câncer agora por causa disso, né? Muitas vezes é associado à alimentação. É verdade sobre a questão da comida do micro-ondas está sim uma proteção? Eu acho que, Jéssica, você quis falar, né, sobre a questão das embalagens que pode colocar no micro-ondas. E aí,
existem as embalagens apropriadas para se colocar no micro-ondas, outras embalagens, elas liberam a questão do bisfenol A, e aí elas podem ser cancerígenas com o passar do tempo, com uma exposição prolongada, né? Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente coloca lá, porque vai passar por um processo, né, de esquentar, né? E aí, algumas embalagens, elas tornam o alimento mais... liberam essa substância, né, que eu falei, e pode vir a causar algum tipo de alteração. É um carcinógeno, mas tudo, né, a gente tem que perceber o tempo de exposição prolongado e essa questão sendo rotineira, tá? Mais alguém? Inclusive, existem nas embalagens dessas vasilhas, desses recipientes, dizendo, né, se você pode aquecer, se você pode usar no micro-ondas e tudo mais. Mas, assim, em relação a ter a exposição específica do alimento sem nenhuma cobertura, eu desconheço como sendo fator de risco. Pode passar, Débora, por favor. E aí, gente, infelizmente, a gente fez fez todos os cuidados, nós diminuímos a questão do tabagismo, diminuímos o álcool, não nos expomos ao sol no horário que o sol, tipo meio-dia, ou um horário que está muito intenso o sol. Nós procuramos ter um estilo de vida regrado, né? Tentamos controlar os fatores externos a nós, né? Os fatores do ambiente, mas infelizmente não deu certo. Acabei que eu, por exemplo, desenvolvi um câncer de mama. E aí, gente, uma observação é que cada vez mais os cânceres de mama estão aparecendo em mulheres mais jovens, né? A gente pensa que é uma doença só de idoso, outro mito, né? Que é uma doença só do idoso, e na verdade não, tá? Existem sim, né? É claro que o idoso, por exemplo, ele passou uma exposição maior ao tabagismo, uma exposição maior por exemplo, um carcinógeno no trabalho do que um jovem. Mas, né, o jovem em si, ele não está isento de ter algum tipo de neoplasia em si, tá? E aí eu tenho câncer e agora, né? A resposta, né, com relação ao Sistema Único de Saúde é a atenção básica na rede de atenção à saúde. Vocês conhecem, né, que o SUS ele tem as suas redes de atenção, né, rede de atenção de urgência e emergência, e todas elas precisam ter como principal, como inicial, como ponto de partida, a unidade básica de saúde, né? E aí, uma das funções, né, dessa unidade básica é ser realmente a base, certo? É dali que vai, por exemplo, surgir as indagações, é onde o profissional vai receber os sinais e sintomas que o paciente sente e pedir algum exame de rastreio, ou pedir, por exemplo, para a mulher marcar a sua prevenção, o Papa Nicolau, por exemplo. Então, ali é onde tem o maior contato entre o profissional de saúde e o paciente, né, ou a pessoa. Então, a unidade básica de saúde, ela tem como função, né, ser base. Outra função da unidade básica de saúde, ela é ser resolutiva, né, ela conseguir resolver os casos que forem do nível de atenção dela, ela conseguir resolver. Se o caso, por exemplo, não for um nível de atenção que ela consiga, que eu precise, por exemplo, de uma quimioterapia, de uma radioterapia, de uma cirurgia, e aí realmente fazer esse caminho para o paciente, né? Direcionar o paciente para os outros tipos de atendimento que ele precisar. Então, se ela gere, né? Se ela organiza tudo isso, ela vai coordenar o cuidado, certo? Então, por exemplo, se eu chego lá, eu marco uma consulta, ou então eu vou no atendimento, né? Vou para a triagem da unidade básica. E aí eu falo para essa pessoa que a minha mama está doendo muito, está vermelha, está saindo uma secreção sanguinolenta, está doendo muito, faz 3 anos que, vamos supor que eu tenho idade, faz 3 anos que eu fiz mamografia, nunca mais eu fiz, porque aquela não deu nada. A minha mãe teve câncer com 50 anos e faleceu por isso, e eu estou lá com muita dor na mama, tá como se fosse parecendo uma casca de laranja,
E aí eu chego lá com todas essas demandas. Muitas vezes o profissional vai pedir algum exame, vai pedir uma mamografia, um ultrassom, ou então já é tão característico que ele possivelmente vai já suspeitar de uma neoplasia ou de um câncer de mama. Então, o paciente voltou para a unidade básica, ele trouxe esses exames consigo, né? E lá mostrava, por exemplo, evidenciava nos exames um câncer de mama. E aí esse paciente ele vai ser encaminhado pela rede, possivelmente para uma unidade terciária, para ter um acompanhamento especializado e específico. E aí ele, então, é base, tem que ser resolutiva, coordenar o cuidado e ordenar as redes nas suas diversas atuações, né? Então, como que eu penso sobre isso? Ele não tem uma triagem só oncológica, ela tem triagem de todas as demandas que o paciente ele traz para aquela unidade básica, né? Então, algumas funções da atenção básica que muitas vezes a gente não entende, né? Então, o paciente chegou lá e ele vai, com todos esses exames, ele vai ser referenciado via sistema, e aí, possivelmente, ele vai para a triagem de um hospital oncológico, né? Que é o caso que a gente está falando aqui. Então, lá ele chega, possivelmente com uma biópsia já, ou possivelmente com uma suspeita muito grande, né, de ter um câncer, e aí vai se estabelecendo o prognóstico daquele paciente. Mas é importante dizer que ele precisa, né, passar pela atenção básica, ele precisa ser direcionado, porque ele não vai conseguir chegar no hospital oncológico sozinho, né? Ou tipo, olha, aqui hospital, eu tenho esses exames, resolva o meu problema. Então a gente precisa realmente que ele faça parte ou que ele esteja na rede. E as triagens, né, dos hospitais, claro que vão ser diferentes uma da outra, diferentes no sentido do tipo, do estilo, né, diferente de como, do perfil de paciente que vai receber, enfim, né, e aí isso vai variar da instituição que você trabalha. Pode passar, Débora, por favor? Gente, eu trouxe aqui as referências, tá certo? Que basicamente elas são do Instituto do INCA, na verdade, do Instituto Nacional do Câncer. E pode baixar um pouquinho, Débora? Por gentileza. Isso, obrigada. E eu trouxe uma frase aqui que é muito impactante, que eu acho que a gente pode usar ela para a nossa vida toda, né? Que, inclusive, na primeira aula, a Débora falou sobre a Ana Mi, né? Nos comentários, e é algo que a gente já conhece um pouco mais de perto, porque a gente viu nas redes sociais, viu no Instagram, conhece alguns livros, né? Sobre que ela escreveu. E a frase diz: e nessa de viver nosso último dia, todo dia, percebemos o quanto tudo tinha um sabor especial. Acreditem, entender que a vida acaba é a ferramenta de empoderamento e autoconhecimento mais incrível de todas. E ninguém precisa de câncer para isso. Não há tempo a perder, não há sentimento a ser desperdiçado, e viver é prioridade. E aí, gente, muitas vezes o paciente passa a viver de forma figurada, né? Quando ele tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida ou com uma doença de câncer. Eu conheço uma pessoa que ela está em cuidados paliativos, infelizmente, conheço não, eu acompanho nas redes sociais. Infelizmente, a quimioterapia não está mais surtindo o efeito que era esperado, e aí ela consegue viver a vida dela. É claro que nem todos os pacientes eles têm as mesmas condições físicas, financeiras, psicológicas, mas ela aproveita um show, aproveita um restaurante, então ela se abriu para a vida e passou a viver depois que ela teve esse diagnóstico. E a minha pergunta é, será que a gente precisa ter um diagnóstico de câncer para saber que a vida acaba e que a gente precisa aproveitá-la, né? E aí a Marina, que também é da minha equipe, foi da minha equipe da residência, ela diz, vida aos nossos dias, é uma frase que a gente aprendeu na residência, né, e que muitas vezes a vida vai passando, os dias vão só sendo contados, ou a gente só diz, poxa, esse mês aqui já está acabando, e a gente não vive, né, então essa aula a conversa, né, de hoje, foi para a gente entender que existem os mitos, sim, que com o conhecimento adequado a gente mesmo tira os nossos mitos sobre o câncer,
e aí a gente consegue conversar com o paciente, entendendo que ele traz isso desde muito tempo, que não é de agora, que é uma cultura, né, desde o comecinho da vida, e que isso vai se perpassando de geração em geração, que é difícil abordar isso, mas que a gente possa, sim, né, entender que trabalhar com câncer não a gente associa, né, que o profissional que trabalha com câncer é aquele triste, é aquele que sente, que vê muito sofrimento, mas que a gente possa entender que a gente precisa dar vida ou trazer conforto, trazer alegria, trazer entendimento e empoderamento para esses pacientes que têm algum diagnóstico, por exemplo, de câncer, um diagnóstico oncológico, tá bom? Então, essa frase da Ana Mi é perfeita, e isso pode acender, né, uma chama no nosso coração pela oncologia, ou por viver a vida da melhor forma possível, né? Então, a gente trouxe os depoimentos no começo da aula e a gente percebeu como a gente tem contato com a oncologia, mesmo não trabalhando, por exemplo, em um hospital de câncer. E, de certa forma, é algo bem próximo a nós. Pode baixar um pouquinho, Débora, por gentileza? E aí, gente, eu deixei aqui o meu contato para vocês, tá? O meu telefone e também o e-mail, caso vocês queiram conversar alguma coisa mais particular, também fica aí os meus contatos, tá bom? Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Mayara. Que lindo a frase que você trouxe, que provoca muitas reflexões. E, de uma forma geral, é isso, né? A vida a gente não tem que esperar uma doença, a gente não tem que esperar algo grave para que a gente consiga viver. Eu acho que o maior ensinamento da residência, assim, na prática, foi isso. A gente foi lembrado durante 2 anos sobre isso, a gente viu isso com muita frequência, e eu lembro muito de um paciente que todo mundo pedia para eu atender ele, né? Porque no hospital os médicos, os enfermeiros podem fazer solicitações para psicologia e a gente vai atender o paciente. Então, todo mundo pedia para eu atender esse paciente, porque ele era um paciente que estava ok. Ele não chorava, ele não demonstrava tristeza, nenhuma reação que é uma reação esperada diante do diagnóstico. Então, todo mundo se perguntava se ele tinha entendido o diagnóstico. E em um dos atendimentos ele disse: o que eu tinha para viver eu já vivi, o que eu tenho para viver eu estou vivendo. Então, o câncer ele não é algo que me assusta, ele não é algo que muda por completo a minha vida. Ele já era um paciente idoso também, e ele deixava muito claro essa questão de que o que ele tinha para viver, ele tinha vivido. Então, a gente aprendeu muito nessa experiência. Muito obrigada, Mayara, novamente. Eu que agradeço, né? Agradeço a participação de vocês, agradeço por contarem, né? Mesmo que a gente não se conheça, vocês falaram muitas coisas pessoais, né? De vivências, então agradeço pela participação, agradeço por cada um contribuir, né? Da melhor forma, da forma que consegue no virtual. E dizer que o câncer, ele é uma doença difícil, sim, né? Tem muitas coisas por trás, mas que a gente precisa se unir, né, enquanto profissionais que somos, para poder combater isso, né? E, claro, entendendo que o paciente, ele não é a doença dele, né? Ele tem outros fatores que estão associados, e por isso, sim, é importante a equipe multiprofissional. É engraçado que a gente tem algumas pessoas que foram residentes com a gente, e a gente entende como é importante o atendimento multiprofissional na oncologia. Porque, por exemplo, se tem uma demanda que, por exemplo, para mim é um curativo, ou eu tenho que passar uma sonda, ou então eu tenho que aspirar um paciente, aí eu consigo realizar. Mas outras demandas eu não consigo, eu não tenho capacidade técnica, não tenho aprendizado, não tenho conhecimento para fazer isso. Então, muitas vezes, a gente vai aprendendo que cada área ela é essencial, e na oncologia isso fica gritante aos nossos olhos. Eu não sei se a Débora tem essa opinião, mas na oncologia é gritante como é necessário a equipe multiprofissional. É isso mesmo. Então, tem aqui vários comentários, Mayara, agradecendo a sua aula. Gostei muito da aula, muito enriquecedor lhe ouvir, Mayara. Fala rica de conteúdo e articulação prática.
Os meus olhos sempre brilham quando eu te escuto. Isso é o que estou dizendo mesmo. Parabéns, Mayara, apresentação excelente, muito obrigada, maravilhosa do início ao fim, parabéns, Mayara. Uma chuva de muitos elogios. E é isso, gente, eu vou parar aqui a gravação. A gente se encontra amanhã, no mesmo horário, às 7 horas. Muito obrigada novamente, Mayara. Eu que agradeço, gente. E não percam o curso, viu? Tem os outros dias também, viu? Tchau, pessoal, até mais, até amanhã.